Bem-vindos ao Será Real, onde os mistérios mais sombrios ganham vida. Antes de mergulharmos nas histórias de hoje, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum relato aterrorizante. Preparados para sentirem arrepios? Então, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e vamos começar. Nunca pensei que uma viagem de volta para casa pudesse se transformar no pior pesadelo da minha vida. Me chamo Ana, tenho 27 anos, estava voltando de um fim de semana na praia com minha melhor amiga, Carla, e meu irmão mais novo, Lucas, de 22 anos. A gente tinha passado dias incríveis, rindo, tomando sol e esquecendo um pouco do estresse do trabalho. Era por volta das 10 da noite quando decidimos pegar a estrada de volta. Lucas insistiu em dirigir, já que Carla e eu estávamos cansadas. A estrada estava praticamente deserta, só a luz dos faróis iluminando o asfalto à nossa frente. Depois de umas 2 horas de viagem, notei um carro se aproximando rapidamente por trás. Os faróis dele eram tão fortes que chegavam a ofuscar pelo retrovisor. "Esse cara tá colado na gente", comentei, um pouco irritada. Lucas reduziu um pouco a velocidade, esperando que o carro passasse. Mas ele não passou. Ficou ali, grudado na nossa traseira, os faróis quase cegando a gente. De repente, o carro deu uma fechada brusca em nós, quase nos jogando pro acostamento. "Que merda é essa?", Lucas gritou, lutando para manter o controle do carro. Meu coração disparou. Olhei para trás e vi o carro se afastando um pouco, só para voltar com tudo em seguida, batendo de leve na nossa traseira. "Meu Deus, o que ele quer?", Carla perguntou, a voz tremendo de medo. Lucas acelerou, tentando se afastar. Por alguns minutos, achei que tínhamos conseguido. O carro ficou para trás, e eu comecei a respirar aliviada. Mas o alívio durou pouco. Logo ele estava de volta, colado em nós. Dessa vez, em vez de bater, ele emparelhou do nosso lado. O motorista começou a gritar algo, mas não dava para entender o que era. "Não olha para ele, Lucas. Só continua dirigindo", eu gritei, o pânico tomando conta de mim. Foi quando vi. O motorista estava segurando algo que brilhou com a luz dos faróis. "Um revólver?" "Ele tá armado", Carla gritou, confirmando meu pior medo. Lucas pisou fundo no acelerador. O velocímetro passou dos 140 km/h, mas o outro carro não desistia. Ficava hora atrás, hora do nosso lado, sempre tentando nos forçar para fora da pista. Eu tentei ligar para a polícia, mas não tinha sinal. Estávamos sozinhos naquela estrada escura, à mercê daquele lunático. "Tem uma cidade alguns quilômetros à frente", Lucas falou, a voz tensa. "Se a gente conseguir chegar lá." Mas antes que ele terminasse a frase, senti um baque forte. O carro tinha batido na gente de novo, dessa vez com mais força. Nosso carro rodopiou na pista, e por um momento achei que íamos capotar. Lucas, de alguma forma, conseguiu retomar o controle. Mas agora estávamos no acostamento, quase entrando na vegetação ao lado da estrada. O outro carro parou alguns metros à frente. Vi a porta se abrindo e uma figura saindo. "Corre!", eu gritei para Lucas. Ele ligou o carro de novo e acelerou, passando rente ao outro veículo. Por um instante, vi o rosto do motorista iluminado pelos nossos faróis. Era um homem de meia idade, com uma expressão de puro ódio nos olhos. Ouvi um estampido. Ele tinha atirado. O tiro acertou o vidro traseiro, estilhaçando-o completamente. Carla gritava sem parar. Eu me abaixei, puxando ela comigo. Lucas dirigia como um louco, fazendo curvas fechadas e ultrapassagens perigosas, tudo para tentar despistar nosso perseguidor. Não sei por quanto tempo aquilo durou. Pareceram horas, mas provavelmente foram apenas alguns minutos de puro terror. Cada vez que eu olhava para trás, via os faróis daquele carro maldito. Finalmente, vi as luzes da cidade se aproximando. Lucas entrou na primeira rua que viu, depois noutra, e noutra. Fazendo curvas aleatórias, até que, milagrosamente, perdemos o carro de vista.
Paramos num posto policial, tremendo e chorando. Mal conseguíamos falar direito quando tentamos explicar o que tinha acontecido. A polícia fez buscas, mas nunca encontraram o carro ou o motorista. Até hoje não sabemos por que ele nos perseguiu daquele jeito. Será que era algum maluco? Algum bêbado? Ou será que a gente tinha feito algo para irritá-lo sem perceber? Não sei. Mas, se algum dia você estiver dirigindo à noite e ver um carro se aproximando rápido demais, não hesite. Procure ajuda. Porque você nunca sabe quem pode estar atrás daqueles faróis. Sou João, motorista de ônibus há mais de 30 anos. Tenho 50 anos e já vi muita coisa nas estradas desse país. Conheço cada curva, cada desnível, e aprendi a respeitar o asfalto, especialmente à noite. Quando o sol se põe e a escuridão toma conta, a estrada se transforma em algo quase vivo, cheio de segredos e armadilhas. Mas nada do que vivi se compara àquela noite. Era uma madrugada fria e silenciosa. Estava na minha última viagem do dia, uma rota entre duas pequenas cidades do interior. A estrada era sinuosa, cortando serras e florestas densas, com precipícios que deixariam qualquer um arrepiado. Mas para mim, era só mais uma noite de trabalho. Havia poucos passageiros no ônibus, todos espalhados pelos bancos. Alguns dormiam, embalados pelo som constante do motor, enquanto outros olhavam pela janela, provavelmente perdidos em seus próprios pensamentos. Era o tipo de viagem tranquila que eu preferia, sem muito barulho, sem muita conversa. Apenas eu e a estrada, uma parceria que conhecia bem. Tudo estava normal até que chegamos àquela curva. A curva da ribanceira, como costumávamos chamar. Era um trecho perigoso, onde muitos acidentes haviam acontecido ao longo dos anos. Eu já a tinha atravessado incontáveis vezes, mas naquela noite, algo estava diferente. Comecei a sentir um frio que não era normal. Não era o frio da madrugada, mas um gelo que vinha de dentro, um arrepio que subia pela espinha e me deixava desconfortável. Ajustei o aquecimento do ônibus, pensando que talvez estivesse resfriado, mas o frio não passava. Olhei pelo retrovisor e percebi algo estranho. Havia mais pessoas no ônibus do que quando saímos. Achei que estava vendo coisas. Era tarde, eu estava cansado, minha visão podia estar me pregando peças. Mas, ao olhar de novo, contei os passageiros. 1, 2, 3, 7, 8, 11... Eu tinha certeza de que havia apenas 6 quando saímos. Meu coração começou a acelerar. Quem eram essas pessoas? Continuei dirigindo, tentando me concentrar na estrada, mas não conseguia tirar a ideia da cabeça. Olhei mais uma vez pelo retrovisor, e desta vez, vi algo que me fez gelar de vez. Um dos passageiros, um homem de terno escuro, estava me encarando. Seus olhos eram vazios, sem vida, e havia algo de muito errado em seu rosto. Era como se ele não estivesse realmente ali. Decidi parar o ônibus. Estava no meio da estrada, sem sinal de nenhum outro veículo, e senti que precisava entender o que estava acontecendo. Quando virei para falar com os passageiros, todos estavam imóveis, olhando fixamente para mim. Não disseram uma palavra, não se moveram, apenas me encararam com aqueles olhos vazios. Tentei falar, mas minha voz não saía. O pânico começou a tomar conta de mim. Voltei para o volante, decidido a continuar a viagem e chegar à próxima cidade o mais rápido possível. Mas antes que pudesse arrancar, ouvi um sussurro. Era uma voz baixa, quase inaudível, mas que ecoava dentro da minha cabeça. Cuidado com a curva. Meu corpo congelou. Como eles sabiam? A curva estava logo à frente, a mais perigosa da estrada. Acelerei, tentando manter o controle, mas algo estava errado. O volante começou a tremer violentamente, e eu sentia que estava perdendo o controle do ônibus. Olhei para os passageiros, e todos ainda me encaravam, agora com sorrisos macabros nos rostos. O frio se intensificou, e meu corpo estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. De repente, o ônibus começou a deslizar. As rodas perderam o contato com o asfalto, e eu sabia que estávamos indo em direção à ribanceira. Pisei no freio com toda a força, mas era inútil. Senti o ônibus inclinar-se para o lado,
e em segundos, estávamos caindo. A última coisa que lembro é o som ensurdecedor do metal se rasgando e o vidro estilhaçando. O mundo girou ao meu redor, e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado na grama, em algum lugar no fundo da ribanceira. O ônibus estava destroçado, virado de lado, e pedaços dele estavam espalhados por todo lugar. Mas o mais estranho era o silêncio. Não havia nenhum som, nenhum gemido de dor, nada. Levantei-me com dificuldade, o corpo dolorido, e caminhei até o ônibus. Esperei encontrar os corpos dos passageiros, mas o que vi me deixou sem palavras. O ônibus estava vazio. Olhei ao redor, tentando entender o que tinha acontecido. Não havia sinais de ninguém, como se todos tivessem simplesmente desaparecido. A única coisa que encontrei foi uma foto rasgada, presa no banco do motorista. Era uma foto antiga, de um grupo de pessoas que parecia ter vivido décadas atrás. E no meio do grupo, estava o homem de terno escuro que me encarara antes do acidente. Voltei para a estrada, caminhando como um fantasma, sem saber o que fazer ou para onde ir. Quando finalmente encontrei ajuda, contei minha história, mas ninguém acreditou. Disseram que eu devia ter batido a cabeça, que estava alucinando. Mas eu sei o que vi. Sei que aqueles passageiros não eram pessoas normais. Até hoje, me pergunto o que aconteceu naquela noite. Será que foram almas perdidas, tentando me levar com elas? Ou talvez minha mente realmente estivesse me pregando uma peça. Só sei que, desde então, nunca mais voltei a dirigir naquela estrada. E toda vez que vejo um ônibus, sinto um frio estranho, como se algo ou alguém estivesse me observando. A única pergunta que não me deixa em paz é: será que foi real? Eu nunca vou esquecer aquela noite. Sabe quando você sente que algo está errado, mas não consegue explicar o porquê? Foi exatamente assim. Meu nome é Lara, tenho 22 anos, e essa é a história do dia em que nem consigo dizer. Era um sábado à noite, e eu estava voltando de uma festa na casa da minha melhor amiga, Júlia. A festa tinha sido incrível, daquelas que você não quer que acabe. Mas eu tinha prometido à minha mãe que estaria em casa antes do amanhecer, então lá estava eu, dirigindo pela estrada deserta às 3 da manhã. O tanque do meu carro velho estava quase na reserva, e eu sabia que tinha que abastecer. Foi quando vi as luzes de um posto de gasolina no horizonte. Senti um alívio imenso. Afinal, ficar sem gasolina numa estrada escura era o último dos meus planos. Entrei no posto, e o lugar parecia saído de um filme de terror. As luzes piscavam, havia uns carros velhos estacionados, e o silêncio era ensurdecedor. O frentista, um senhor de idade, parecia meio sonolento. "Enche o tanque, por favor", pedi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Enquanto o carro abastecia, percebi que precisava usar o banheiro, com uma certa urgência. Deve ter sido toda aquela cerveja da festa. Perguntei ao frentista onde era o banheiro, e ele apontou para uma construção separada, nos fundos do posto. "Tem certeza que quer ir lá, mocinha?", ele perguntou, com uma expressão estranha. "Está meio sujo." Mas eu realmente precisava ir. Peguei minha bolsa e caminhei até o banheiro, sentindo o vento frio da madrugada na minha pele. A cada passo, um arrepio percorria minha espinha. O banheiro era exatamente como você imagina um banheiro de posto de estrada ser. Sujo, mal iluminado, com um cheiro que fazia meu estômago revirar. Mas eu não tinha escolha. Entrei numa das cabines, a única que parecia minimamente aceitável, e tranquei a porta. Foi quando ouvi passos. Alguém tinha entrado no banheiro. No começo, não pensei muito nisso. Afinal, outras pessoas param em postos, certo? Mas então, os passos pararam bem na frente da minha cabine. Meu coração começou a bater mais rápido. Tentei me convencer de que estava sendo paranoica, que era só alguém esperando para usar o banheiro. Mas algo não parecia certo. Terminei o mais rápido que pude e me preparei para sair. Foi quando vi. Pela fresta embaixo da porta, dava para ver os pés de alguém. Pés grandes e usando botas pesadas. Definitivamente não eram os pés do velho frentista. Fiquei paralisada. O que eu deveria fazer? Sair ou esperar? Gritar por ajuda? "Ei, moça!", uma voz rouca chamou do outro lado da porta. "Tá tudo bem aí dentro?" Não respondi.
Minha garganta estava seca demais para produzir qualquer som. Vamos, abra a porta. A voz insistiu, agora mais firme. Só quero conversar. Conversar? Às 3 da manhã, num banheiro imundo de posto de gasolina? Nem pensar. Por favor, vá embora, consegui balbuciar, minha voz tremendo. Ouvi uma risada baixa. O tipo de risada que faz seu sangue gelar. Não seja tímida, ele continuou. Eu vi você chegando. Tão bonita, tão sozinha. Pensei que talvez quisesse companhia. Nesse momento, o pânico tomou conta de mim. Esse cara tinha me seguido desde que cheguei ao posto. Ele tinha esperado eu entrar no banheiro. E agora estava ali, bloqueando minha única saída. Comecei a procurar freneticamente na minha bolsa. Celular. Onde estava meu celular? Achei, mas é claro, sem sinal. Estávamos no meio do nada. Vou contar até 3. A voz ameaçou. Se você não abrir, eu vou entrar. Minha mente trabalhava a 1000 por hora. O que eu podia fazer? A janela. Havia uma janela pequena acima do vaso sanitário. Será que eu conseguiria passar por ali? Subi no vaso, minhas mãos tremendo enquanto tentava abrir a janela enferrujada. 2. A janela finalmente cedeu, fazendo um barulho alto. Ouvi um palavrão do outro lado da porta. Ei! O que você tá fazendo aí dentro? Não esperei para ouvir o 3. Com uma força que não sabia que tinha, me içei pela janela. Era apertado, e eu podia sentir minha pele se arranhando nas bordas, mas o medo me dava uma adrenalina absurda. Caí do outro lado com um baque surdo, bem no momento em que ouvi a porta da cabine sendo forçada. Não olhei para trás. Corri como nunca tinha corrido na vida. Volta aqui. Ouvi o grito furioso atrás de mim. Corri em direção ao meu carro, gritando por ajuda. O frentista saiu da loja, parecendo confuso e assustado. Liga para a polícia. Gritei para ele enquanto entrava no carro. Não esperei para ver se ele ia ligar ou não. Liguei o carro e pisei fundo, saindo cantando o pneu do posto. Pelo retrovisor, vi uma figura correndo, ficando cada vez menor à medida que eu me afastava. Dirigi sem parar até chegar em casa. Só então permiti que as lágrimas viessem. Chorei de medo, de alívio, de raiva por ter sido tão descuidada. Contei tudo para minha mãe, que insistiu para irmos à polícia. Aparentemente, não fui a primeira a passar por algo assim naquele posto. O homem nunca foi pego, mas o posto acabou fechando depois de tantas denúncias. Hoje, anos depois, ainda tenho pesadelos com aquela noite. Ainda ouço aquela voz rouca nos meus sonhos, ainda sinto o aperto no peito quando penso no que poderia ter acontecido. Nunca mais viajei sozinha à noite. Nunca mais parei em postos desertos. E sempre confio no meu instinto quando algo não parece certo. E se algum dia você estiver dirigindo tarde da noite e ver um posto solitário na estrada, bem, talvez seja melhor continuar dirigindo. Porque você nunca sabe quem pode estar esperando no banheiro dos fundos. Sou Daniel, 29 anos, motorista de aplicativo há alguns anos. Já vi de tudo nessa vida. Passageiros bêbados, confissões estranhas, discussões, mas nada que se compare àquela noite. Era madrugada, um horário em que as corridas costumam ser calmas, a cidade praticamente deserta, apenas eu e as ruas silenciosas. Estava no centro, aguardando uma corrida, quando o aplicativo apitou. Era uma solicitação do Hospital Central. Fiquei meio apreensivo, já que corridas de hospital podem significar problemas, mas o silêncio da noite me tranquilizou. Aceitei a corrida e segui para o local. Ao chegar, vi um homem parado próximo à entrada do hospital, vestindo uma camisa de botão simples e calça social. Seus cabelos eram grisalhos, e ele parecia estar na casa dos 50, talvez 60 anos. Não carregava nenhuma bagagem, o que achei estranho para alguém saindo do hospital, mas não questionei. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra, apenas assentiu quando perguntei se era ele quem tinha solicitado a corrida. No aplicativo, o destino estava marcado como um endereço na periferia, mas quando perguntei se estava correto, ele respondeu com uma voz grave e distante: "Me leve ao cemitério da Estrada Velha."
Aquilo me arrepiou, mas já era tarde demais para voltar atrás. Fiz uma curva e segui para o destino. A estrada que levava ao cemitério era escura e cercada por árvores altas, que pareciam fechar-se sobre nós. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som dos pneus no asfalto e, ocasionalmente, pelo vento que soprava através das frestas das janelas. Tentei puxar conversa, algo que costumo fazer para aliviar o clima pesado, mas o homem só deu respostas curtas e frias. Parecia que ele estava perdido em seus próprios pensamentos. Depois de alguns minutos, ele começou a falar, mas o que ele disse fez meu coração gelar. Eu estava voltando para casa. Era uma noite como qualquer outra. Dirigia por essa mesma estrada. Não era muito tarde, mas a neblina estava tão densa que mal conseguia ver a frente do carro. Foi quando vi as luzes de outro carro vindo na direção oposta, rápido demais. Tentei desviar, mas não havia tempo. O homem fez uma pausa, e eu percebi que minhas mãos estavam suando no volante. Olhei rapidamente para ele pelo retrovisor. Seus olhos estavam fixos em algum ponto fora do carro, como se estivesse revivendo cada segundo daquele acidente. Houve um impacto terrível, e depois, o silêncio. Quando abri os olhos, tudo estava revirado, e o cheiro de gasolina estava no ar. Eu estava preso, não conseguia me mexer. Enquanto ele falava, comecei a sentir o ambiente dentro do carro mudar. O ar ficou pesado, e a temperatura caiu drasticamente. O espelho retrovisor começou a embaçar, e um frio inexplicável subiu pela minha espinha. Pensei em parar o carro, pedir para que ele descesse, mas algo me impedia, como se uma força invisível estivesse me mantendo no caminho. Ele continuou. Eu podia ouvir o som de passos do lado de fora. Passos pesados, lentos. Achei que era alguém vindo me ajudar, mas as luzes do carro estavam falhando, e quando olhei pelo vidro quebrado, vi. A voz dele tremeu, e por um momento, ele pareceu perder a força para continuar. De repente, algo estranho aconteceu. O rádio, que estava desligado, ligou sozinho e começou a tocar uma música antiga, daquelas bem melancólicas. Ao mesmo tempo, vi pelo canto do olho um vulto no banco de trás, algo que parecia estar se mexendo. Meu coração disparou, e tentei manter a calma, mas a sensação de que não estávamos sozinhos era esmagadora. Finalmente, chegamos ao cemitério. As luzes dos postes eram fracas, e a névoa que cobria o chão parecia dançar ao redor das lápides. Parei o carro, tentando ignorar o medo que me consumia. É aqui, disse ele, mas quando me virei para falar com ele, o banco do passageiro estava vazio. Eu juro, ele estava lá um segundo atrás. Minha mente entrou em colapso por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Desci do carro, olhei ao redor, mas não havia ninguém, apenas as lápides e o vento frio da madrugada. Corri de volta para o carro, trancando as portas, meu coração martelando no peito. Fiquei parado por alguns minutos, tentando racionalizar o que tinha acabado de acontecer. Será que o homem tinha saído sem eu perceber? Mas como? Eu teria ouvido a porta se abrir. Quando finalmente criei coragem para olhar o aplicativo, notei que a corrida havia sido encerrada, mas o destino final não era o cemitério, e sim, o hospital. Minha mente estava uma bagunça. Será que eu tinha imaginado tudo? Estaria tão cansado ao ponto de alucinar? Quando olhei para o retrovisor novamente, vi algo que me fez gelar de vez. No banco traseiro, havia uma pequena mancha de sangue que não estava lá antes. Fiquei encarando aquilo por longos segundos antes de arrancar com o carro e sair dali o mais rápido que pude. Desde aquela noite, não consigo mais passar por aquela estrada sem sentir um calafrio. A pergunta que me assombra até hoje é: será que foi real? Ou minha mente cansada me pregou uma peça? Nunca saberei a resposta, mas uma coisa é certa: jamais esquecerei o olhar vazio daquele homem, e as últimas palavras que ouvi antes de ele desaparecer: eu só queria voltar para casa. Olha, eu sei que fiz besteira, tá? Mas juro que não imaginava que as coisas iam ficar tão loucas. Tipo, eu só queria dar uma voltinha com o carro da minha mãe, sabe? Nada demais. Acabei virando refém numa perseguição policial. Pois é, meu nome é Bia, tenho 16 anos, e essa é a história de como eu quase morri por causa de uma decisão idiota. Tudo começou numa sexta-feira à noite.
Minha melhor amiga, a Gabi, me ligou toda empolgada. Bia, tem uma festa incrível rolando na casa do Pedro. Todo mundo vai estar lá. Eu fiquei super animada, mas tinha um problema. A festa era do outro lado da cidade, e eu tava de castigo. Minha mãe tinha saído para jantar com as amigas dela, e meu pai estava viajando a trabalho. As chaves do carro da minha mãe ficavam penduradas perto da porta, me chamando. Eu sabia dirigir, tinha aprendido escondido com meu primo mais velho. Pensei, que mal pode fazer? Eu volto antes da minha mãe nem notar que saí. Peguei as chaves, o coração batendo a 1000. Abri a garagem e liguei o carro, as mãos suando no volante. Dirigi devagar até sair do meu bairro, depois acelerei. Me senti tão livre, tão adulta. A adrenalina era incrível. Cheguei na festa me sentindo a última bolacha do pacote. A Gabi ficou chocada. Como você veio? Ela perguntou, boquiaberta. Peguei o carro da minha mãe emprestado, respondi, dando de ombros como se não fosse nada. A festa estava bombando. Música alta, gente dançando, todo mundo se divertindo. Eu tava me sentindo nas nuvens, curtindo cada segundo. Até que, por volta da meia-noite, recebi uma mensagem da minha mãe. Onde você está? Cheguei em casa e você sumiu. Congelei. Tinha perdido a noção do tempo. Me despedi às pressas da Gabi e corri pro carro. Entrei, liguei o motor e saí cantando o pneu. Eu tava em pânico, pensando em 1000 desculpas para dar para minha mãe. Tava tão distraída que nem percebi o cara se aproximando no semáforo. Quando vi, ele já tava dentro do carro, apontando algo para minha cabeça. Dirige, ele rosnou. E sem gracinha. Meu coração parou. O cara era enorme, com uma cicatriz no rosto e olhos que me davam arrepios. Comecei a tremer, mal conseguindo segurar o volante. Para onde? Falei nervosa. Só dirige, ele gritou. Pisei no acelerador, as lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Minha mente estava a 1000, e se ele me matasse? E se eu nunca mais visse minha família? Foi quando ouvi as sirenes. Olhei pelo retrovisor e vi 2 viaturas da polícia se aproximando em alta velocidade. Por um segundo, senti alívio. Mas então... Mais rápido, o cara gritou, pressionando o que eu agora via que era uma arma contra minha cabeça. Se você parar, eu te mato. Acelerei mais, o pânico tomando conta de mim. As ruas da cidade passavam em borrões, enquanto eu desviava de outros carros, quase batendo várias vezes. As sirenes ficavam cada vez mais altas. Vira ali, ele berrou, apontando para uma rua lateral. Fiz a curva de forma repentina, com os pneus cantando na estrada. Ouvi tiros, a polícia estava atirando. Os vidros traseiros se estilhaçaram, e eu gritei. Cala a boca e continua dirigindo, o cara gritou, se abaixando no banco. Eu não conseguia parar de chorar. Pensava na minha mãe, no meu pai, nos meus amigos. Será que eu ia morrer aqui? Tudo por causa de uma festa idiota? A perseguição continuou por que pareceu uma eternidade. Eu passava sinais vermelhos, subia em calçadas, fazia curvas impossíveis. Não sei como não bati ou atropelei alguém. De repente, vi uma barreira policial à frente. Vários carros e policiais armados bloqueando a rua. Meu coração quase saiu pela boca. Para o carro, gritou uma voz amplificada. Vocês estão cercados. O cara xingou alto, olhando freneticamente para os lados. Eu diminuí a velocidade, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Se você parar, eu te mato, ele ameaçou, mas sua voz traía o pânico. Fechei os olhos por um segundo, tomando a decisão mais difícil da minha vida. Girei o volante bruscamente, jogando o carro contra um poste. O impacto foi brutal. O airbag disparou, me jogando contra o banco. Ouvi gritos, barulhos de vidro quebrando, sirenes. Então, escuridão. Acordei no hospital, minha mãe segurando minha mão, chorando. Descobri que tinha algumas costelas quebradas e um monte de cortes e hematomas. Mas estava viva. O cara tinha sido preso. Descobri depois que ele tinha acabado de assaltar uma loja e estava fugindo quando me fez de refém. A polícia elogiou minha coragem por bater o carro, mas eu só me sentia uma idiota completa. Passei semanas no hospital e meses em fisioterapia. Tive que fazer terapia também, para lidar com o trauma. Pesadelos com a perseguição, com a arma na minha cabeça,
Me assombraram por muito tempo. Meus pais ficaram furiosos no início, claro. Mas depois, só ficaram aliviados por eu estar viva. O carro da minha mãe ficou destruído, e eu fiquei de castigo pelo que pareceu uma eternidade. Perdi muitos amigos também. Os pais não deixavam mais seus filhos andarem comigo. Hoje, anos depois, ainda tremo quando ouço sirenes de polícia. Nunca mais peguei um carro sem permissão, e demorei muito para ter coragem de dirigir de novo. Essa experiência mudou minha vida para sempre. Aprendi da pior maneira possível que nossas ações têm consequências, e que uma decisão idiota pode colocar não só a nossa vida em risco, mas a de outras pessoas também. Se você está escutando isso e alguma vez pensou em fazer algo parecido, por favor, pensa 2 vezes. Não vale a pena. A adrenalina de fazer algo proibido não compensa o terror de se ver numa situação de vida ou morte. Eu tive sorte de sobreviver para contar essa história. Outros podem não ter a mesma sorte. Sabe, eu nunca fui de acreditar em histórias de terror. Com 40 anos nas costas e mais de 15 como entregador, achava que já tinha visto de tudo nessas estradas. Mas aquela noite mudou tudo. Era uma sexta-feira, fim do expediente. Eu, Carlos, estava louco para chegar em casa, tomar uma cerveja gelada e curtir o fim de semana com minha esposa, Denise, e meus filhos. Mas o chefe, seu Antônio, me ligou de última hora. Carlos, preciso que você faça mais uma entrega. Ele disse, a voz cansada no telefone. É importante. Cliente novo. Eu quase recusei. Quase. Mas o bônus que ele ofereceu era bom demais para dispensar. Denise ia ficar chateada, mas o dinheiro extra cairia bem. Ok, chefe. Qual o endereço? Ele me passou as coordenadas. Era longe, numa estrada secundária que eu mal conhecia. Peguei a van da empresa, carreguei o pacote, uma caixa grande e pesada, e parti. O sol já tinha se posto quando entrei na tal estrada. Era estreita, mal sinalizada, cercada por uma vegetação densa dos 2 lados. O tipo de lugar que você não quer estar sozinho de noite. Liguei o rádio para espantar o silêncio, mas só pegava estática. Ótimo! Dirigi por mais uns 20 minutos sem ver viva alma, apenas os faróis iluminando o asfalto à minha frente. Foi então que vi um carro parado no acostamento, faróis piscando. Parecia ser um modelo antigo, todo empoeirado. Diminuí a velocidade, pensando se deveria parar para ajudar. Quando cheguei mais perto, vi uma mulher parada ao lado do carro. Ela acenou, pedindo ajuda. Eu sabia que não devia parar. Algo me dizia para continuar. Mas, e se fosse a Denise ali? Ou minha filha? Encostei a van um pouco à frente e desci. A mulher parecia ter uns 30 e poucos anos, cabelos escuros e expressão aflita. Graças a Deus, ela exclamou. Meu carro morreu e não pega celular aqui. Sem problemas, respondi, tentando ser prestativo. Qual parece ser o problema? Ela começou a explicar algo sobre o motor, mas sua voz foi sumindo. Minha atenção tinha sido capturada por um movimento no banco de trás do carro dela. Parecia que tinha alguém se mexendo lá dentro. Meu coração acelerou. Algo estava errado. Muito errado. Olha, eu preciso ir, gaguejei, dando um passo para trás. A expressão da mulher mudou num piscar de olhos. O desespero se transformou em algo frio e calculista. Acho que não, amigo, ela disse, a voz agora dura como aço. Ouvi o som de portas se abrindo. 2 homens saíram do carro, um deles segurando algo que brilhou sob a luz fraca, uma faca. Não pensei 2 vezes. Corri de volta para a van como se minha vida dependesse disso. Porque, bem, dependia. Ouvi gritos atrás de mim, passos pesados me perseguindo. Consegui entrar na van e trancar as portas bem na hora que um dos homens chegou, esmurrando o vidro. Abre essa porra! Ele berrou, o rosto contorcido de raiva. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui enfiar a chave na ignição. O motor pegou na 3ª tentativa, bem quando o outro cara começou a bater no vidro do passageiro com a faca. Pisei fundo no acelerador. A van arrancou, quase atropelando um deles. Pelo retrovisor, vi os 3 correndo de volta pro carro deles. Meu Deus, eles iam me perseguir.
Dirigi como um louco por aquela estrada escura, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Cada curva era um desafio, cada reta uma chance deles me alcançarem. Não sei por quanto tempo dirigi assim. Foram minutos ou horas. Só sei que em algum momento percebi que não via mais faróis me seguindo. Mesmo assim, não parei. Dirigi até encontrar a estrada principal, e só então permiti que as lágrimas viessem. Chorei de medo, de alívio, de gratidão por estar vivo. Liguei para a polícia assim que peguei sinal. Expliquei tudo, dei a localização. Eles foram investigar, mas nunca acharam o tal carro ou os 3 bandidos. Cheguei em casa de madrugada, tremendo. Denise ficou apavorada quando me viu, branco como papel, mal conseguindo falar. Contei tudo para ela, e depois pro seu Antônio. Nos dias seguintes, não consegui dormir direito. Ficava repassando a cena na minha cabeça. E se eu tivesse demorado mais alguns segundos? E se a van não tivesse pegado? Seu Antônio me ofereceu uns dias de folga, mas eu recusei. Precisava voltar à estrada, enfrentar o medo. Mas as coisas mudaram. Agora, sempre que vejo um carro parado no acostamento, meu coração dispara. Não paro mais para ajudar ninguém, por mais que me sinta mal por isso. Toda vez que saio para uma entrega, Denise me faz prometer que vou ligar assim que chegar. Meus filhos, que antes mal notavam quando eu saía, agora me abraçam forte antes de cada viagem. Aquela noite me ensinou que o perigo real não está em monstros ou fantasmas. Está em pessoas comuns, com intenções terríveis. Está em estradas escuras e decisões aparentemente inocentes. Continuo dirigindo, continuo fazendo entregas. Mas agora sei que cada viagem pode ser a última. Cada estrada escondendo um pesadelo em potencial. Se você está ouvindo isso e trabalha na estrada como eu, tome cuidado. Confie nos seus instintos. E lembre-se, nem todo pedido de ajuda é inocente. Quanto àquela entrega que eu deveria ter feito naquela noite, nunca chegou ao seu destino. E, com sinceridade, às vezes me pergunto se aquele cliente novo realmente existiu, ou se foi apenas o destino me colocando no lugar errado, na hora errada. De qualquer forma, toda vez que pego a estrada agora, especialmente à noite, sinto um frio na espinha. Porque sei que em algum lugar, em alguma estrada escura, pode haver um carro parado esperando sua próxima vítima. E eu agradeço todos os dias por ter escapado por pouco de ser essa vítima. Meu nome é Ana, tenho 29 anos e sou médica. Escolhi essa profissão porque sempre senti que meu propósito era salvar vidas, mas nunca imaginei que me depararia com algo tão inexplicável. Trabalhando em um grande hospital na capital, já enfrentei diversas situações de emergência, mas foi durante uma viagem para o interior, a caminho de uma plantão em uma pequena cidade, que vivi a experiência mais perturbadora da minha vida. Era uma madrugada como tantas outras. O asfalto escuro refletia o brilho frio da lua, e a estrada estava praticamente deserta. Eu havia acabado de pegar um desvio por uma estrada mais isolada para economizar tempo. O rádio do carro tocava baixinho, uma música qualquer para manter a mente desperta, enquanto o café do posto mais próximo esfriava no porta-copos ao meu lado. Tudo estava calmo, até que, à distância, avistei algo que me fez desacelerar. Luzes piscando, refletindo na estrada. Conforme me aproximei, vi que era um acidente. Uma carreta e uma moto colidiram de maneira violenta. Estacionei meu carro um pouco antes da cena e saí para ajudar, levando minha maleta de primeiros socorros, que sempre carrego comigo. O cenário era caótico. A carreta estava atravessada na estrada, e a moto, completamente destruída, estava alguns metros à frente. O cheiro de gasolina e borracha queimada era forte. E então, no meio de toda aquela destruição, vi um homem desesperado. Ele estava ao lado de uma mulher que parecia inconsciente, seu corpo coberto de sangue e gravemente ferido. Por favor, doutora, salve minha esposa. Eu imploro, ele dizia, segurando minha mão com tanta força que quase me machucou. Seus olhos estavam cheios de desespero, e eu sabia que não podia perder tempo. Corri até a mulher e comecei a examiná-la. Seu pulso estava fraco, a respiração irregular. Ela havia sofrido um trauma significativo, mas eu tinha que fazer o que pudesse para estabilizá-la. Comecei a trabalhar, usando o que tinha à disposição. O homem permanecia ao meu lado, observando cada movimento meu, e eu tentava ignorar o tremor nas minhas mãos.
Ele parecia desesperado, mas ao mesmo tempo, estranhamente calmo em certos momentos, como se soubesse que eu conseguiria salvá-la. Após o que pareceu uma eternidade, consegui estabilizá-la o suficiente para que pudesse ser transportada com segurança para um hospital. A mulher abriu os olhos por um breve momento, e eu senti uma onda de alívio. Ela vai ficar bem, eu disse ao homem, mas ele não respondeu. Quando me virei para falar com ele novamente, percebi que ele não estava mais lá. Olhei ao redor, mas ele havia simplesmente desaparecido. A estrada estava deserta, exceto pela carreta e os destroços da moto. Um silêncio estranho pairava no ar. Eu deveria me sentir aliviada por ter salvo a mulher, mas uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Onde ele tinha ido? Foi então que ouvi sirenes ao longe. A polícia e a ambulância chegaram rapidamente. Enquanto os paramédicos levavam a mulher para a ambulância, fui até os policiais para relatar o que havia acontecido. Contei tudo, o acidente, o pedido desesperado do homem para salvar sua esposa, e como ele havia desaparecido. O policial que me ouviu parecia surpreso, e ao mesmo tempo, confuso. Doutora, o piloto da moto foi arremessado a mais de 100 metros do local do impacto. Infelizmente, ele não resistiu. Morreu instantaneamente. Senti um frio gelado percorrer minha espinha. Mas, ele estava aqui. Ele me pediu para salvar a esposa dele. Insisti, tentando entender o que estava acontecendo. O policial me olhou com uma expressão séria, mas eu podia ver a dúvida em seus olhos. Isso não é possível, ele disse suavemente, como se estivesse tentando me acalmar. Quando chegamos, só encontramos a senhora e a mulher. O piloto já estava morto quando fomos acionados. A sensação de irrealidade tomou conta de mim. O homem, que esteve ao meu lado, que me implorou para salvar sua esposa, ele não poderia ter estado lá. E, no entanto, eu sabia o que tinha visto, o que tinha sentido. Depois de tudo resolvido, voltei ao meu carro em um estado de choque. Conduzi o resto da viagem mecanicamente, com a mente em torvelinho. Como aquilo era possível? Como um homem morto poderia me pedir ajuda? Mesmo agora, quando volto a pensar naquela noite, sinto a mesma inquietação. Tentei racionalizar, encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse o estresse, a escuridão da noite, uma ilusão causada pelo cansaço. Mas, no fundo, sei que não foi nada disso. Salvei a vida daquela mulher, mas o que me assombra até hoje é a certeza de que, de alguma forma, o piloto estava lá, ao meu lado, me implorando por algo impossível. Será que foi real? E então, o que você achou dos nossos relatos de terror de hoje? Estamos ansiosos para saber sua opinião nos comentários. E caso você tenha um relato assustador para compartilhar, deixe aqui nos comentários também. Quem sabe ele não aparece aqui no canal. Se gostou e quer continuar acompanhando nossos relatos arrepiantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos relatos. Até o próximo Será Real, e lembre-se, nem tudo é o que parece ser.